queridos, Shalom. Estamos aqui no nosso devocional 365. Hoje eu quero falar um pouco sobre sacrifício e eu vou usar o texto que vai do capítulo 1 até o capítulo 4 de Levítico. E nesse texto, Deus está trazendo orientações para Moisés de como deveriam proceder as ofertas e os sacrifícios. E é muito interessante porque Deus ele traz muitos detalhes de como isso deveria acontecer. E os detalhes vão desde a escolha do animal que deveria ser sacrificado pela pessoa que estava oferecendo aquela oferta e até a como os sacerdotes deveriam proceder no sacrifício, nos cortes, quais as partes deveriam ser aproveitadas, quais as partes deveriam estar no altar para serem queimadas. E as ofertas, os motivos por essas ofertas poderiam ser desde ofertas espontâneas, ofertas pacíficas, né, ofertas pelo pecado de ignorância, ofertas por pecado de escândalo do sacerdote. E os animais eles eram variados de acordo com aquele pecado, de acordo com aquele motivo pelo qual a oferta estava sendo realizada. Poderia ser usado gado, poderiam ser caprinos, poderiam ser aves, poderiam ser manjares. E Deus ele vai trazendo essa série de recomendações para que Moisés pudesse passar isso para o povo. Isso é muito interessante porque a Bíblia nos diz que no livro de João, no capítulo 1, no verso 29, que João Batista, dando testemunho acerca de Jesus, diz que Jesus era o Cordeiro de Deus sem defeito, que tira o pecado do mundo. E é muito interessante essa passagem, porque João está colocando Jesus na posição daquele animal que deveria ser oferecido, né, para tirar o pecado, ou para purificar o pecado daquela pessoa que estava oferecendo. Uma das especificações que Deus traz para Moisés é que antes de o sacrifício ser feito, as pessoas precisavam impor as mãos sobre aquele animal que ia ser oferecido, que ia ser sacrificado, de maneira que houvesse uma transferência do pecado daquela pessoa para aquele animal. E quando João ele traz essa noção de quem Jesus é, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso nos mostra que Jesus ele levou todos os nossos pecados naquela cruz quando ele foi sacrificado. Apocalipse diz que ele é o Cordeiro de 7 olhos, falando acerca das unções, as 7 unções que atuam sobre a vida de Jesus. Então ele é o Cordeiro e através do seu sacrifício, todos os nossos pecados foram levados com ele na cruz do Calvário. Então o sacrifício de Jesus foi feito para que nós não precisemos mais sacrificar animais. Ele fez o sacrifício, ele se sacrificou de uma vez por todas e não é necessário mais que haja nenhum sacrifício. Ele levou os nossos pecados e ponto final. É interessante porque Jesus ele não somente era o animal, ele não somente era o cordeiro sem defeito que foi colocado no nosso lugar para morrer pelos nossos pecados, mas ele também era o sacerdote. Então as mesmas especificações que vieram para Moisés, para que ele instruísse o povo, para que ele instruísse os sacerdotes de como deveria ser feito aquele sacrifício, essas mesmas recomendações foram cumpridas por Jesus no seu sacrifício. Ele foi o Cordeiro sem defeito e ele também foi o sacerdote que cumpriu todas as especificações, todas aquelas instruções que Deus havia trazido para o povo através de Moisés em Levítico, do capítulo 1, capítulo 4. Isso nos mostra que Deus, ele desde o princípio, ele desde que criou todas as coisas, passando pela lei, tudo apontava para Jesus. Os sacrifícios que nós vemos ali, aquelas instruções, o preço de sangue que deveria ser pago através daqueles animais, apontava para Jesus, que um dia seria o animal, seria o cordeiro perfeito, mas também que seria o sacerdote. Jesus morreu para que nós não precisemos mais
pagar preço algum, porque Ele já pagou o preço por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus, para que tivéssemos comunhão com o Pai, para que tivéssemos a remissão e o perdão pelos nossos pecados. Que maravilha! Glória a Deus por isso. Ele é o Cordeiro e Ele é o sumo sacerdote. Espero que você tenha sido edificado e continue acompanhando aí o nosso devocional 365, porque eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Forte abraço, fica firme no Senhor.